Século XVIII. A época do ouro. Foi Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro de Dom João, príncipe regente de Portugal e futuro Dom João VI, quem definiu a América Portuguesa do final do século XVIII como aquelas, entre aspas, províncias conhecidas pelo nome genérico de Brasil. Falava-se de Brasil como uma região, um lugar onde a pessoa nascia, mas não havia comunicação nem unidade entre suas províncias. Em virtude de correntes marítimas que tornavam mais fácil o contato direto com Lisboa, Pará e Maranhão eram administrados pela capital portuguesa. Instâncias superiores da administração colonial de Angola passavam por Salvador e Rio de Janeiro, transformado em capital da colônia em 1763. Já as províncias mal se comunicavam entre si, tinham vida e comércio autônomos. Procurava-se ouro em Minas Gerais, criava-se gado no Rio Grande do Sul, plantava-se cana-de-açúcar na Bahia e em Pernambuco, mantinha-se indígenas num regime de trabalho forçado na Amazônia. Eram estágios econômicos, mundos sociais e relógios políticos diferentes. Mesmo quando a autonomia frente a Portugal se colocava, eram conflitos de uma região, uma província, uma cidade. Em 1710, sucedeu-se o levante da nobreza da terra de Olinda, quando os senhores de engenho se revoltaram contra os favores assegurados pela metrópole aos comerciantes do Recife. Em 1789, houve a prisão e o desbaratamento de um grupo de 20 pessoas que discutiam aquilo que deveria ser a Inconfidência Mineira. Os principais conspiradores foram presos. Muitos sofreram longas penas de exílio, mas apenas Tiradentes, o mais humilde entre eles, foi mandado à forca. Em 1798, ocorreu um levante popular em Salvador, que reunia os homens de baixo e ficou conhecido como a Revolta dos Alfaiates. Revelou Cipriano Barata, médico e revolucionário, que seria uma das grandes figuras de 1822. O Brasil será unificado de fora para dentro com a ditadura do Marquês de Pombal, o homem que governou Portugal como um déspota por quase 25 anos. Pombal expulsou os jesuítas, extinguiu a perseguição aos cristãos novos e reservou aos ingleses um tratamento cordial, mas sem a subserviência de seus antecessores, criando grandes companhias comerciais. Ele baniu a escravidão indígena e também estimulou casamentos mistos. Foi Pombal quem proibiu o ensino do tupi nas escolas da colônia, pavimentando o terreno para a transformação do português na língua que todos falavam. Sem os jesuítas, o Brasil ficou sem suas principais escolas e seminários por vários anos. Os professores e pedagogos que deveriam ocupar seu lugar demoraram anos para aparecer. A colônia não tinha universidades e quem podia, alguns com grande sacrifício, viajava para Coimbra para estudar. Um levantamento demonstra que nem todos os brasileiros que foram a Coimbra, pouco mais de 600 em décadas, eram de famílias com grande fortuna. Um levantamento demonstra que nem todos os brasileiros que foram a Coimbra, pouco mais de 600 em décadas, eram de famílias com grande fortuna. Alguns brasileiros estudaram em Montpellier, na França. Com esses estudantes, que depois de formados, se integravam à administração imperial em posição de mando, as ideias iluministas chegarão ao Brasil.
O século XVIII foi o século do ouro, cuja exploração produziu um esboço de guerra civil, a Guerra dos Emboabas, em que pelo menos 200 pessoas morreram. Não se sabe quanto ouro foi descoberto no Brasil e enviado a Portugal, mas sabe-se que o ouro brasileiro patrocinou 50 anos de luxo, riqueza e conforto. Boa parte desses recursos foi gasto em obras de cunho religioso da corte de Dom João V, em investimentos monumentais. A corrida pelo ouro provocou a primeira imigração em massa de portugueses para a colônia americana. Ali se instalou um desses ambientes capazes de revelar o talento de um gênio, o escultor Aleijadinho, filho de senhor com sua escrava, que se firma como um mestre do barroco. Grande parte do ouro brasileiro teve a Inglaterra como destino final, porque era usado por Portugal para pagar suas compras, tão generosas que moedas de ouro brasileiro circulavam em grande quantidade não só pela Inglaterra, como também pelos Estados Unidos. A maior parte desse ouro, contudo, saiu do Brasil pelo contrabando.